Que alegria se vocês, se tivesse uma câmera panorâmica para passar aqui para ver a riqueza que está esse estúdio aqui, um monte de mulher linda, que competente, que coisa linda. Por falar em coisa linda, como vai, Will Carvalho? Estou muito bem, agora ficou melhor agora. Que melhor. Ótimo. Pava, papo muito bom agora há pouco. E a tendência é que fique melhor ainda, porque o trio de ferro aqui, né? Trio de peso agora. Hoje Hoje está lindo demais lindo. Eu quero cumprimentar meus amigos queridos. Sara Renata, como vai você, querida? Muito bem, feliz demais pelo convite, por estar de novo aqui com vocês. Muito obrigada. Levi Araújo. Pavinha, Will, coração cheio de alegria. Do lado de Sara, bendito entre as mulheres. Não. De Marina Silva. Isso aqui é. A destra e a sinistra, você está bem acompanhado. Isso, e a sinistra. É sinistra. E depois, na nossa terceira tentativa, o coração explodindo de alegria, Marina Silva conosco. Seja bem-vinda, Marina. Muito feliz de estar aqui com você, Sérgio, Will, pastor Levi, Sara, querida. E bom que deu certo. Agora deu certo. Então vamos lá, vamos começar por uma coisa bem quente que ainda está nos nossos corações e não exatamente só nos corações, né? Na repulsa também. Assistiu o debate ontem, o que você achou? Bem, primeiro eu acho que o debate é muito importante, que é a oportunidade da gente poder ter os candidatos ali, por mais que eles sejam treinados e foquem especificamente naquilo que eles querem dizer, mas é o momento também deles se revelarem com o que eles estão comprometidos e o que eles estão apoiando. Então, isso é um aspecto importante e relevante da democracia. O outro lado é de poder verificar como eles usam essa oportunidade enorme de estarem expostos para milhões e milhões de brasileiros em relação àquilo que é prioridade. E, com certeza, os temas prioritários, no meu entendimento, não foram adequadamente tratados e ainda tivemos o deplorável ato do presidente da República com sua atitude misógina, machista e de toda a natureza que a gente possa adjetivar contra a jornalista Vera Magalhães, o que é um absurdo. Agora, acho que também ficou muito a desejar na forma como os candidatos trataram a questão da equidade de gênero. Acho que ficou uma abordagem ainda muito genérica e é preciso descer mais no chão da realidade das mulheres, principalmente as mulheres pretas que vivem nas comunidades, que sofrem toda e qualquer forma de preconceito e de dificuldade por serem aquelas que são as primeiras a serem mandadas do seu trabalho para fora e as últimas a serem readmitidas, aquelas que não têm equipamento público, de creche, de escola de qualidade, de transporte, de uma moradia digna. E discutir equidade de gênero não se desassocia do combate ao racismo. É preciso que se tenha a compreensão que a maior parte das mulheres que são vítimas do problema da desigualdade social e de todas as mazelas que daí advêm tem a ver com o racismo estrutural da nossa sociedade. Obviamente faltou você lá, porque eu me lembro de alguns debates, inclusive, não me lembro qual candidato que, sei lá, há alguns anos, você levantou assim e olhou, mas foi tão, assim, me arrepia só de lembrar, porque com uma, vou usar o jargão gospel agora, uma unção de ousadia, essa, né? Mas assim, tão lindo, porque ontem, de alguma forma, não era exatamente o que a gente estava vendo, né? Hoje saíram vídeos de candidatas, de candidatos, e não era... Assim, muita coisa feita para a torcida, né? Então, sei lá, fui dormir assim exausto, porque a gente assiste debate quase como torcida de futebol e assim você vê uns gols contra, você vê não vou assumir compromisso, e o Haddad tinha assumido alguma coisa ontem falando de metade da secretaria serem para mulheres, então está faltando o PT também bater um papo lá, mas beleza, a gente chega lá. A Amazônia perdeu 18 árvores por segundo em 2021, desmate sumiu 20% no país. Apenas 0,9% dos imóveis rurais concentram 77%
da área desmatada do país, segundo o MAP Biomas. 191 novos eventos de desmatamento por dia. Ontem não foi, acho que nem lembrado ou alguma coisa assim. Na verdade, o Ricardo Salles só apareceu na hora que ele foi para cima do André Janones, né? Nosso irmão em Cristo, inclusive. Eu acho que só você que conserta tudo isso que foi feito de errado, Marina. Você está, por exemplo, disponível para um convite para ser ministra do Meio Ambiente? Ó, já saí tudo da pauta, já. Vamos por partes. Primeiro, o debate sobre a questão ambiental. O Plínio de Arruda Sampaio costumava dizer nos debates que nós participávamos em 2010, que eu tinha uma espécie de complexo de Poliana, de sempre tentar ver alguma coisa positiva em algum lugar. Mas só de ver que os candidatos, todos eles, disseram que meio ambiente é uma questão importante, todos do campo democrático. Menos o Bolsonaro, obviamente, que é um negacionista e que destruiu o que existia de política ambiental, que foi feito nos últimos 30 anos, não é? Em 3 anos e meio, nós temos terra arrasada. Então, verificar que 4 anos depois esse tema foi mencionado por todos os candidatos, isso é muito relevante. O outro aspecto em relação à Amazônia, acho que além de dizer que a gente não precisa mais desmatar, talvez a gente caminhar um pouquinho mais à frente e dizer o que deve ser feito. Aí, no que deve ser feito, eu tenho uma visão muito particular. Primeira coisa é resgatar aquilo que eu chamo da agenda socioambiental perdida. Mas é um resgate atualizado. Naquilo que ainda é atualizado, para mim, são as diretrizes, que precisam ser resgatadas, que foi o que foi implementado nos primeiros 4 anos e depois um pouco enfraquecido para frente no governo do presidente Lula, não é? Mas nos primeiros 5 anos e meio, nós trabalhamos com a diretriz de política ambiental transversal. Não dá para fazer política ambiental de forma setorial. Fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente. O IBAMA, o ICMBio, o Serviço Florestal Brasileiro, o Instituto Chico Mendes, como é que chama? De monitoramento, o INPE, precisam ser fortalecidos, e é fortalecido tecnicamente, fortalecido com servidores públicos que entendem o que estão fazendo, não policiais que estão lá para sabotar o trabalho das instituições e, ao mesmo tempo, com a sua atribuição de autonomia para fazer o que precisa ser feito, sem correr o risco de ser exonerado depois. Então, fortalecer o Sistema Nacional de Meio Ambiente para fiscalizar, para punir, para autuar, para evitar o que não pode, que está em desacordo com a lei. E uma outra diretriz é a diretriz da questão do desenvolvimento sustentável. Não dá para tirar o que está errado e não colocar o que deve ser feito. Aí é que você cria alternativas corretas de gerar emprego, renda, mantém a floresta em pé e, ao mesmo tempo, protege o meio ambiente. Então, na diretriz de política ambiental transversal, fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente, desenvolvimento sustentável e controle e participação social, porque não se cuida de meio ambiente só com servidores públicos, isso está atualizado. Eu acho que isso deve ser resgatado. E aí tem uma agenda prática que se desdobra, como, por exemplo, para chegar ao desmatamento zero, nós temos que ter tolerância zero com desmatamento ilegal. É assim que se vai chegar ao desmatamento zero. Mas tem que ter também um olhar para os investimentos, que geralmente são em obras de infraestrutura. Não é? Fazer uma rodovia na Amazônia significa você comprometer, de um lado e de outro da estrada, um raio de pelo menos 30 a 50 quilômetros. Não é? Então, é preciso se comprometer que, para fazer uma estrada na Amazônia, ela tem que responder se vai ser sustentável do ponto de vista econômico, social, ambiental e cultural. E ainda fazer a destinação de 70 milhões de hectares de área florestada, que não está destinada e que hoje é, digamos assim, a linha de frente da grilagem. É preciso fazer essa destinação. Para quê? Terras indígenas, unidade de conservação, exploração sustentável, seja para as populações tradicionais ou para o manejo florestal.
Com isso, a gente tem políticas públicas consistentes para diminuir a emissão de CO2, chegar ao desmatamento zero e pôr de pé o que a gente chama de bioeconomia na Amazônia. Então, acho que descer um pouco mais naquilo que deve ser feito é o grande desafio. Mas ver os candidatos colocando como um tema é muito importante. Eu convidaria. Ó, Então. Ambientalista, psicopedagoga, foi super didática agora para explicar as coisas. Até eu consegui entender. Eu também entendi, direitinho. por incrível que pareça. Sara, canta pra gente. E a ministra Anitta chamou de presidente. Depois eu falo sobre isso. Temos muitos quadros no Brasil para cumprir essa tarefa. É o sonho de todos nós, né? É o sonho de todos nós. Obrigada. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Hoje longe, muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo pra mim voltar lá pro meu sertão. Quando verde dos teus olhos se espalhar na plantação, então eu digo, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, pro meu sertão. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. É uma epifania isso, gente. Que coisa linda. Lindo, lindo, lindo. Em 2010, candidata a presidente pelo PV, terceira colocação no primeiro turno, com mais de 19 milhões de votos. Em 2014, candidata a presidente pelo PSB, após a morte de Eduardo do Campos, terceiro lugar, com mais de 22 milhões de votos. Em 2018, candidata a presidente pela Rede, 1.069.000 votos. Sem resistir ao trocadilho, você é uma devota boa de votos, Marina. Qual a sua expectativa entrando na seara quase profética para 2022? Porque já chegamos lá nos 22 milhões, agora 1.300.000. Qual a expectativa? Puxar, legal, pessoas para a rede aí? Bem, primeiro vamos falar da decisão de sair candidata a deputada federal por São Paulo. Sim. Não foi uma decisão fácil, porque eu já tinha sido senadora por 16 anos e tinha na minha cabeça que a mais jovem do Brasil, não foi? Quando me reelegi, sim. Naquele tempo. 36 anos, quando eu cheguei no Senado, né? Eu, quando fiz a campanha, ainda estava com 35, mas quando eu cheguei no Senado já tinha completado os 36. Então, eu tinha decidido que já tinha dado a minha contribuição no parlamento.
Mas, diante de tudo que está acontecendo no Congresso, do desmonte que o governo Bolsonaro faz com as políticas públicas de saúde, de educação, de direitos humanos, as políticas sociais, a questão do meio ambiente, dos povos indígenas, então eu pensei, talvez é preciso agora fazer um ato de legítima defesa da democracia e de todas essas questões, me candidatando para o parlamento, no caso a Câmara dos Deputados, obviamente que também com o desejo de que se possa ampliar a bancada para poder fazer a contenção dos projetos do pacote da destruição, não deixar que eles sejam aprovados e poder apresentar as medidas que levem o Brasil para o século XXI. E, nesse esforço, eu estou como candidata a deputada federal por São Paulo com o número 1818. Olha só. É? E um judeu, um amigo me falou, disse, você sabe o que significa 1818? Significa vida duas vezes. E eu fiquei muito feliz, porque é preciso salvar a nossa vida, salvar a vida da floresta, salvar a vida de outras formas de existência. Então, estamos aí com esse desafio e a plataforma está baseada em defesa da democracia, combate às desigualdades sociais e desenvolvimento sustentável. Em cima disso, a gente está dialogando com diferentes segmentos da sociedade e eu espero que a gente possa sair vitorioso, não só elegendo uma pessoa, mas, sobretudo, dando uma votação para mostrar que a causa que nós defendemos da sustentabilidade, da justiça social e da democracia é uma causa relevante para o Brasil. Mas eu não estou quantificando expectativa de voto, não, viu? Eu não estou, sabe por quê, Pavarini? Porque é muito difícil você colocar um número no voto dos outros, né? A pessoa ainda nem deu voto, eu já estou contando que que vai ser X votos. Não, eu quero receber, não é, aquilo que as pessoas conscientemente vão trabalhando com os amigos e fazer um apelo aqui. Tem muita gente que fica dizendo, não, mas fulano já está eleito, Marina já está eleito, não sei quem já está eleito. Ninguém está eleito antes de abrir a urna e ser dado o resultado. Até lá, você tem que trabalhar por cada voto como se fosse o único, né? Pegando aqui a música do Chico Buarque. Muito bom. Boa referência. Algumas semanas atrás, a gente perguntou para o professor Fernando Haddad, porque ele até então não tinha anunciado o nome da vice, né? E ele, assim, só saía... A hora que eu falei no seu nome, começavam a subir aqueles coraçõezinhos ali no palco, assim, tipo, nos stories, assim, e subia coração. Eu falei, mas é por um bom motivo que ela não vai aceitar, que você já tinha falado não. E ele, não, mas eu não perdi as esperanças. Eu falei, é isso que dá. A senhora disse que ia falar sobre se ia ou não aceitar? Ser ministra, se recebeu um convite? Então, o que eu falei foi que nós temos bons quadros. Para mim, eu trabalho com a agenda. E eu coloquei essa questão da agenda socioambiental perdida, que precisa ser resgatada. E tenho dito que estou disposta ao diálogo em cima da agenda. Coloquei aqui alguns pontos. E é a partir dessa agenda que eu acho que o Brasil deve enfrentar a terra arrasada, a guerra que o Bolsonaro fez contra as políticas públicas, particularmente, nesse caso, em relação ao meio ambiente. O Brasil tem excelentes quadros na área ambiental. Não são quadros partidários, na sua arrasadora maioria, porque, infelizmente, os partidos vêm de uma lógica desenvolvimentista, de desenvolvimento linear, que usa a natureza e os recursos da natureza como se fossem infinitos, e tanto a esquerda como a direita e o centro é com essa lógica que trabalham. Essa inflexão para perceber que os recursos naturais são finitos e que nós temos que ter um modelo de desenvolvimento que seja também regenerativo é muito recente. E ela foi sendo, digamos assim, trabalhada fora dos governos e fora dos partidos, com raras exceções de, enfim, servidores públicos abnegados, mas é dentro das universidades, é nos movimentos sociais, nas comunidades indígenas e tradicionais, que você tem o grande know-how da capacidade, da visão, da formulação, da implementação de políticas socioambientais. Então, o que não faltam são quadros para que se possa compor o Ministério do Meio Ambiente. É claro que o problema agora está incomparavelmente mais grave.
Quando eu estava no ministério, eu e o Márcio Tomás Bastos, nós implodimos na Terra do Meio 86 pistas clandestinas. 86. 86. Vocês sabem quantas tem agora no governo Bolsonaro? Mais de 1.200 pistas clandestinas. Porque o governo perdeu o controle, não é, terrestre, perdeu o controle aquático das nossas fronteiras e perdeu o controle aéreo das nossas fronteiras. E ele ainda tem a ousadia, a pachorra de dizer, quando é assassinado o Bruno e o Felipe, que eles tinham ido para uma aventura, como se eles ali fossem os intrusos. Eles que estavam defendendo o nosso patrimônio natural, as nossas florestas, os nossos povos indígenas não contactados, eles estavam indo para uma aventura. Agora, esses que tomaram conta criminosamente da exploração ilegal de madeira, da pesca ilegal, do tráfico de droga, do tráfico de armas, esses ele não se referiu. E na entrevista do Jornal Nacional, vocês viram, ele não estava preocupado com os indígenas ameaçados, com os ambientalistas que estão morrendo, com a destruição da floresta, a grilagem, o garimpo ilegal. Estava preocupado em preservar os equipamentos criminosos que são usados para destruir floresta. Então, né, a gente tem aí um grande desafio e a sociedade brasileira precisa estar mobilizada para fazer esse enfrentamento agora. Quem for, digamos assim, para a missão de reconstrução das políticas públicas, vai encontrar a terra arrasada, né? Mas, mesmo assim, é possível enfrentar o problema. Quando eu cheguei no Ministério, eu me lembro que, numa reunião que a gente teve, eu brinquei com a minha equipe, né? Nós somos o Ministério das Grandes Coisas. Aí o pessoal, poxa, Marina agora está com meio megalomaníaca, né? Porque eu fui percebendo que a gente fazia uma coisa, era tudo tão difícil, né? E as pessoas, tipo, nós criamos 13 milhões de hectares de unidade de conservação na Terra do Meio, que era impensável que se conseguisse criar ali, que era à frente do conflito, ali onde assassinaram a irmã Dorothy. E aí o pessoal dizia grandes coisas. Eu quero ver agora é vocês negarem a licença para Belo Monte. Aí a gente negou a licença para Belo Monte. Grandes coisas. Eu quero ver agora é vocês vedarem o crédito para os madeireiros e os fazendeiros ilegais. Aí a gente vetou o crédito. E eles, grandes coisas. Agora eu quero ver você... E aí há tantas grandes coisas. Mas foi dessa forma que a gente conseguiu fazer com que tivéssemos uma redução de desmatamento em 83% por quase uma década, aplicar 4 bilhões em multa, apreender 1 milhão de metro cúbico de madeira. Alguém tem ideia do que é apreender 1 milhão de metro cúbico de madeira? É um caminhão de tora de madeira, não é? Colado um atrás do outro, de São Paulo ao Rio de Janeiro. Meu Deus. Imagina o que é isso. É muita E é coisa. isso que é roubado das nossas florestas, das riquezas do povo brasileiro, e que o parlamento, com o Centrão e o Bolsonaro, sabe o que eles fazem com esses ladrões? Eles dão um prêmio, dão um título definitivo para quem invadiu terra pública. Por isso que eu estou dizendo que o grande desafio é destinar esses 70 milhões de hectares para atividade de desenvolvimento sustentável, proteção integral ou uso sustentável. Só isso, não pode fazer mais nada. Isso aqui não é programa eleitoral, mas, pelo amor de Deus, considere isso que você está ouvindo, que está me dando desespero aqui. Eu estou quase tirando o casaco aqui. Pastor Levi, amigo nosso e amigo... Antes de ser amigo nosso, já era amigo da Marina, não é isso? Sua pergunta para a Marina. Participa com a gente hoje de co-host aqui, ó. Você nunca foi tão chique, hein, meu amigo? Chiquérrimo. Ainda mais Avaí, obrigado. Sarinha. Alegria de poder estar aqui. Eu tive a oportunidade de acompanhar quando Marina no Ministério e nós ali na mesma agremiação partidária, acompanhando tudo isso que Marina fez e o quanto isso fez bem para o Brasil. Eu agradecia muito a Deus por podermos ter caminhado, lutado e feito também aqui no Sul, aqui em São Paulo, no grande ABC, tanta proximidade para poder dizer o que estava acontecendo.
Mas depois eu comecei a ter a oportunidade de votar em Marina para presidente, que foi uma alegria imensa. E eu votei uma, eu votei duas, eu votei... E ainda acho que ainda vou votar no futuro para presidente, que é a minha presidente dos sonhos. Então hoje... Fala, Deus. Hoje, amém. Hoje a gente tem a alegria de poder ter Marina como deputada federal. 18, paz, vida. 18. E o que é mais maravilhoso de saber que ela é federal, e aí todo mundo avisa para todo mundo isso, é de poder saber o seguinte, que resgatou o orgulho, a alegria e a honra de votar. Eu confesso que isso me fez até bem para a saúde. Eu não andei bem de saúde esse tempo aí, mas quando ficou claro de que você, Marina, se candidatou e falou, agora eu vou de novo, eu falei assim, meu Deus, isso daí me fez bem. Meu médico até falou assim, rapaz, o que aconteceu? Eu falei assim, Marina, uau, Marina Federal. Olha o elixir, né? Mas a verdade me fez tão bem, porque eu estava meio desanimado com esse negócio da caminhada, da estrutura. Vocês me conhecem, vocês dois me conhecem, da maneira como a gente corre para poder fazer por meio do voto, da democracia, do Estado laico. Tudo isso. Desculpa essa introdução longa, mas eu queria declarar meu amor e a minha gratidão a Marina Silva. Agora, quando Marina também, ela de forma extraordinária, além de ser uma poeta, né, ela é uma artesã. Ela é uma artesã. E quem é poeta, músico, quem é artista, entende que a arte é algo fundamental. A cultura sofreu muito nesse governo, de forma absurda, com coisas tão estranhas, e conhecendo a sua amizade com Gilberto Gil e com todos os outros artistas que lhe apoiam e que estão longe, mas que gostariam de estar aqui para votar em você para federal, eu queria exatamente falar sobre isso. Ou seja, o Nietzsche, ele diz que a arte, ela alivia o espírito e a alegria, ela enche o rosto. Que lembra um versículo bíblico, inclusive, né, o Nietzsche? Olha só o Nietzsche, que lembra o versículo que a alegria formoseia o rosto. Então, minha irmã, sobre a questão cultural, a Marina ela é uma espécie de resposta multiversa, ela responde qualquer coisa. Então, eu queria, de verdade, minha irmã, que você pudesse falar um pouco sobre a questão cultural e o quanto uma deputada federal pode, de forma especial e importante, resgatar o estrago que foi feito na cultura nesses últimos 3 anos e meio. Olha, você tocou agora. Primeiro, muito obrigada. Que bom que. Enfim, obrigada mesmo por essa apresentação aí do trabalho, do desafio da candidatura. Mas, obviamente, que quando a gente pensa transformar um país, uma sociedade, a gente não consegue isso sem que a gente tenha um ideal identificatório. E o ideal identificatório é algo que é introjetado na gente, seja nas relações parentais, com a família e tal, mas também coletivamente. E de onde vem isso? Isso vem de muitos lugares. Vem da arte, vem da espiritualidade, vem da literatura, vem de muitos lugares. E uma das perguntas que eu tenho me feito é qual é o ideal identificatório que nós temos hoje para a sociedade brasileira. Porque se a gente olha para os Estados Unidos, não é, digamos assim, que isso seja verdade, mas eles têm o ideal da liberdade. Né? Os europeus têm o ideal dos direitos humanos. Né? Você olha para o Oriente, você vai ver ali a questão da perseverança e tal. Né? Mas na América Latina, no Brasil, eu diria que o nosso grande ideal identificatório vai ser o da sustentabilidade. Nós somos uma região que tem cerca de 600 milhões de habitantes, com a maior parte dos recursos naturais do planeta. Aqui o ideal terá que ser necessariamente da sustentabilidade. Mas não se cria um ideal identificatório sem que a gente possa estar fortalecido também no aspecto da educação e da cultura. Porque é na cultura que a gente cria espaços de conexão para simbolizar realidades, para superar a realidade, para se identificar com algumas questões que muitas vezes até a gente nem percebe. Eu estava ouvindo aqui o pastor Levi, na época que o Gilberto Gil foi ministro da Cultura, tínhamos política pública em que ele dizia: investimento em cultura não é custeio,
é investimento. E cultura não é só para, digamos, os grandes produtores de cultura, a grande indústria cinematográfica, é também para os diferentes segmentos da sociedade, o artista popular, o artista que tem ali no interior, né, a sua ocupação, vive da sua arte e não tem apoio. Os editais públicos, tudo aquilo que precisa, né, ter o apoio da parte do governo, mas mantendo a liberdade do artista. Né? A arte não pode ser tutelada. Eu não posso dizer, não, esse edital aqui é só para quem é do meu partido, quem é do meu grupo. Né? A arte tem que ser livre. Né? É como a gente comparar pesquisa básica e pesquisa aplicada. A arte está sempre no terreno, né, da produção básica. Não tem que ter uma aplicação imediata. Eu estava ouvindo aqui a Sara cantando, né, a música do Luiz Gonzaga, eu fico emocionada. Porque meu pai, ele cantava muito essa música, um seringueiro que veio do Ceará, foi lá para a Amazônia, no coração da floresta, ele adorava cantar as músicas do Gonzagão. E tinha uma música que ela é bem comprida, e quando eu fui para a cidade estudar, ela foi muito educativa para mim. Olha o papel da arte, né? E era aquela música que ele canta, Luiz respeita Januário. Tu pode ser famoso, mas teu pai é mais tinhoso e com ele ninguém vai. Luiz, respeita os 8 baixos do teu pai. Né? E quando eu aprendi a falar minimamente o português, né? Depois do letramento, e eu chegava lá na minha comunidade, e a minha família, que eram todos analfabetos, ou semi-analfabetos, né? Eles não falavam como eu tinha aprendido a falar. Né? E você vem com aquela tentação de querer achar que eles estão falando errado. Mas essa música me veio em socorro. Né? E eu pensei, aqui eu tenho que respeitar os 8 baixos do meu pai. Porque aqui quem entende de como corta a seringa é o meu pai, nisso ele é PhD. Quem entende de como fazer uma boa roça de subsistência é o meu pai, nisso ele é PhD. Quem entende quais são os frutos bons de se comer que a gente acha na mata, a guariúba, o abio, a copaíba, o tucumã, tantas frutas gostosas, eu estou com água na boca, o bacuri, enfim, é o meu pai. Né? E aí, essa música me educou muito, assim como tantas outras. Agora, na política, o pastor dizia, Marina é candidata. Né? Eu me lembrava de uma música que até o Alceu Valença gravou, que me ajudava muito e me dá força. Né? As pessoas dizem, Marina é fraquinha. Aí eu me lembro da música que diz o seguinte, o que prende demais minha atenção é um touro raivoso na arena, uma pulga do jeito que é pequena desafiar a braveza de um leão. Na picada ele logo se levanta para coçar-se depressa com certeza. Tudo isso mostrando como é grande e suprema a natureza. Uma pulga faz o leão se levantar. E a gente não tem o tal do... Ontem a gente estava no casamento do Rica, que trabalha com a gente aqui, e tinha uns lencinhos, né? Um negócio assim. Eu falei, cara, a gente precisa ter isso aí lá, porque fica difícil, né? Lindo demais. Sara, você, além de ser linda, de cantar, de ser maravilhosa, você compõe também e com inspirações variadas, né? E essa música tem uma pessoa como tema, é isso mesmo? Como assim? Como assim? Olha, a Marina já deve Não estar fica com ciúmes, não, tá? A Marina Débora? já está até cansada de ouvir essa história, tá? Ela não vai esboçar surpresa, tá bom, gente? Não, mas olha, eu tive uma professora que ela disse que tem coisas que a gente faz tudo de novo. E eu fiquei tão emocionada com essa música que você fez, Sara, que a minha surpresa é tudo de novo. Então tá. Olha, eu vou contar um pouquinho a história da música, né? Eu, desde que tive a minha primeira oportunidade de votar, eu sou marineira, roxa. Obrigada. Olha quanta honra. E em 2014, depois de ouvir uma entrevista da Marina, contando um pouco sua história, falando sobre sua família, quantos quilômetros ela percorria para aprender a ler, eu fiquei muito emocionada e ainda fico toda vez que eu tenho que dizer sobre isso.
e cantar essa canção. Mas em 2014 eu escrevi essa música e tive a primeira oportunidade de cantar para ela esse ano. E estou muito honrada de estar aqui e de poder fazer isso mais uma vez. Vamos lá. Capricha nas imagens aí, viu, Bernardo? E agora é ao vivo. Soube da história de uma mulher, filha de seringueiro, andava a pé. Cresceu na privação, mas aprendeu a tirar a virtude dessa dor. Se tornou mulher de grande coração. Soube da história de uma mulher, filha de seringueiro, andava a pé. Cresceu na privação, mas aprendeu a tirar a virtude dessa dor. Se tornou mulher de grande coração. Tenho nela uma esperança de resgatar em nós aquela velha força, de sair da luta feito uma criança que encontrou alguém pra fazer jus à história. Tenho nela uma esperança de resgatar em nós aquela velha força, de sair da luta feito uma criança que encontrou alguém pra fazer jus à história, nossa história. Sabe aquela história que o Levi falou, né? Da gente sentir orgulho de votar. Eu acho que é muito assim que eu me sinto e muito assim que eu me senti no momento de compor essa canção, porque eu acho que o povo brasileiro já passou por tanta coisa, já sofreu tanta coisa. E Marina é quem melhor representa o que o nosso povo é e o que o nosso povo merece. E é por isso que essa canção diz isso. Tenho nela uma esperança de resgatar em nós aquela velha força, de sair da luta feito uma criança que encontrou alguém pra fazer jus à história, nossa história. Soube da história de uma mulher. Muito obrigada, lindo. Oh, meu Deus do céu. Chorar emagrece, Débora, porque não, né? Então não tem jeito. Olha só. 2018, Marina, você teve apoio de gente como Marcos Palmeira, Marco Nanini, Cássia Kisa, deu um problema agora, né? Parece esse final de semana. Maite Proença, Marcelo Serrado, Bruno Gagliasso, Caio Blá, Marina Persson, Arnaldo Antunes, Gilberto Gil. Dias atrás, a influenciadora mais conhecida do Brasil declamou um poema seu e a chamou de minha presidenta dos sonhos, Anitta. A gente já falou de você ministra, você ainda acalenta o sonho de ser presidente do Brasil? Bem, primeiro, eu tenho que respirar aqui. Eu fiquei e fico sempre mesmo emocionada ouvindo a Sara. Obrigada, Sara. Você falando, uma criança. Eu acho que eu saí lá do Seringal, ainda era uma criança, com 16 anos. Né? E quando eu decidi ir para a cidade estudar, aquilo não foi uma decisão fácil, porque meu pai tinha ficado viúvo e eu tinha minhas irmãs para ajudar meu pai. Minha irmã mais velha tinha casado. E eu nunca me esqueço como foi aquela ida, sabe? Foi assim, descer o barranco da estrada com meu saquinho de açúcar, com as minhas coisinhas dentro, sem olhar para trás, né? Porque eu não ia aguentar imaginar que minhas irmãs e meu pai estavam ficando ali no barranco da estrada. E eu entrei no ônibus
com lágrimas, segurando as lágrimas, literalmente. E eu encostei assim o rosto na parede, na janela do ônibus, na cortina toda cheia de poeira do ônibus, passava uma vez por semana. A estrada de barro era muito ruim, né? E eu encostei assim o rosto e fui chorando, sem soluçar, porque uma menina com 16 anos entrando naquele ônibus sozinha, com as coisinhas nas costas, o que as pessoas daquele ônibus todo iam pensar era algo que naquele tempo era muito difícil lidar, certo? Está sendo expulsa porque fez alguma coisa e blá, blá, blá. Né? E eu fui chorando até quando escureceu, que ninguém mais via as minhas lágrimas. Mas é muito gratificante verificar que, de alguma forma, em tanta fragilidade, você também, quando você diz que tem uma esperança, né? É muito bom ver que essas esperanças, e a gente vê que a força a gente tira da fraqueza. Como é que tanta fraqueza pode também ser força? E isso é muito forte para mim. Eu sempre digo que eu sou uma pessoa movida à fé e à determinação. A fé para remover as montanhas que eu não tenho como escalar, e a determinação para escalar as montanhas que eu não devo me acovardar usando a fé. Né? A força para escalar a montanha desenganada pelos médicos, analfabetas, 16 anos, e para um lugar que eu não conhecia, né? Para cuidar da saúde e estudar, fazendo um Mobral para se alfabetizar aos 16 anos. Isso foi Deus que escalou para mim, que removeu essa montanha para mim. Agora, batalhar para conseguir tudo que tinha que ser feito, né? Essas montanhas eu tive que escalar. Então, antes de responder se eu ainda acalento esses sonhos, eu queria te agradecer como uma jovem, uma mulher com talento, com força, né? Essa força que se encontra das mulheres para a gente construir um mundo melhor. Muito obrigada. E eu encaro a política como serviço, certo? Não foi por acaso que os artistas, meus amigos, que eu tenho a alegria de ter o apoio deles, o carinho, o acompanhamento nessas batalhas aí de 10, 14 e 18, mesmo numa situação difícil, e agora... Não é por acaso que o poema que eles recitaram chama-se Arco e Flecha, porque tem uma história nessa história do arco e da flecha, e o poema termina, né? E a Anitta recita o poema, né? E eu me senti muito honrada. Ela acaba de ganhar um prêmio. Sim. A primeira vez que uma mulher, enfim, do nosso continente ganha esse prêmio, do nosso país, e parabéns para ela. Eu me senti muito honrada quando ela falou. Ela é uma mulher corajosa e muito comprometida com a agenda ambiental, com a defesa das mulheres, das pessoas das comunidades, não é? Mas ela disse as últimas estrofes, ela é meu querido amigo Marcos Palmeira, e assim, né, o poema, não sei se eu consigo dizer, do arco que empurra a flecha, quero a força que a dispara, da flecha que acerta o alvo, da flecha que alcança o alvo, quero a mira que o acerta, do alvo que é mirado, quero o que o faz desejado, do desejo que busca o alvo, quero o amor por razão. Só assim não terei arma, e assim não farei guerra, e assim fará sentido meu passar por essa terra. Sou o arco, sou a flecha, sou o todo em metades, sou as partes que se mesclam nos propósitos e na vontade. Sou o arco por primeiro, sou a flecha por segundo, sou a flecha por primeiro, sou o arco por segundo. Buscai o melhor de mim, e terás o melhor de mim. Darei o melhor de mim, onde precisar o mundo. Então, a Anitta termina dizendo isso, né? Buscai o melhor de mim, darei o melhor de mim, onde precisar o mundo. É isso, eu encaro a política como serviço. Aonde é que eu devo dar o melhor de mim? Aonde o mundo precisa? Né? Chegou um tempo que era na sala de aula e eu procurava dar as melhores aulas que eu podia. Chegou um tempo que era lutando lá, na luta com os seringueiros, e eu podia ser a mais aguerrida que eu podia. Outro foi no Senado, outro foi no Ministério do Meio Ambiente. Agora é ser candidata a deputada federal, é isso que eu estou dando o melhor de mim. Ser candidata à presidência da República parecia improvável, mas a bondade de Deus, a generosidade de Deus me deu votações fantásticas, 10 e 14,
E mesmo 18, quando foi uma votação de 1%, eu valorizo muito esse 1%. Porque eu nunca tratei os votos que eu tive como se fosse um patrimônio. As pessoas, quando terminou a campanha, agora o que a senhora vai fazer com o seu capital político? Eu digo, a primeira coisa é não tratar como capital. Porque o capital é algo que a gente pensa logo ele como privado. Eu vou tratar como um legado, não é? E o legado é algo que está à disposição. E o eleitor entendeu naquele momento um outro caminho, que não foi o melhor para o Brasil, mas é um aprendizado. E agora eu estou tentando dar o melhor de mim nessa campanha para deputada federal, não é? Porque eu quero que a causa ambiental vá com muita força para o Congresso Nacional. E quis Deus e o povo brasileiro que, por alguma razão, eu seja o símbolo de uma causa ainda viva. E graças a Deus que eu estou viva, né? Parece meio cabotino dizer que você é símbolo de alguma coisa, mas é isso que acontece em relação à causa ambiental. Então, eu quero que o povo brasileiro, o povo de São Paulo, dê uma votação que seja para além da Marina Pessoa, porque a Marina é perecível, mas seja votando na causa, para dizer para o próximo presidente, meio ambiente é importante, povos indígenas é importante, a questão do combate ao racismo é importante, a questão de combater, não é, a desigualdade de gênero passa por ter políticas públicas, não é só o anúncio genérico, é educação de tempo integral, é creche para que a mulher possa deixar o seu filho enquanto trabalha, enquanto estuda, porque o maior peso é sobre ela, é tendo crédito para ela poder desenvolver o seu negócio. E tudo isso eu quero levar para o Congresso com muita força, em que a Marina seja apenas um pretexto para o povo paulista dizer que dessa vez a locomotiva vai criar um novo ciclo de prosperidade sem deixar ninguém para trás. Não vai deixar o vagão dos pretos, não vai deixar o vagão das mulheres, dos jovens, da população LGBTQIA+, não vai deixar ninguém para trás. Ah, meu Deus. Eita. O Ministério da Saúde adverte: o papo de hoje é prejudicial para quem tem produção insuficiente ou má absorção de insulina. Sara Renata, Marina Silva e Levi Araújo juntos deixam qualquer ambiente, você falou em cabotino, vou usar uma palavra bonita aqui também, edulcorado. Edulcorado. Lembrando a frase do irmão Dom Helder Câmara, há criaturas como a Câmara, mesmo postas na moenda, esmagadas de todo, reduzidas a bagaço, só sabem dar doçura. E hoje, eu não combinei isso com ele, eu deixei para fazer. Claro. Esse trio que eu reuni, não, além de amigos, além de eu admirar, em algum momento da vida vocês foram esmagados e reduzidos a bagaço. Marina, quantidade de vezes absurda que teve que responder que como que é igual a Copa do Mundo, porque não sei o que, enfim, né? Uma série de coisas. Levi em outras circunstâncias, Sara em outras circunstâncias, mas eu assim queria, em nome de Jesus, dizer que eu quero estar aqui com vocês celebrando muitas vitórias que vocês não conseguem imaginar. Porque nos piores momentos de vocês destilaram doçura e assim alcançaram muito o meu coração e tudo aquilo que eu faço. E hoje a gente já começou a ver isso, né, Débora? Queria terminar diferente hoje, Sara. Vamos cantar todo mundo junto? Tipo um... Coral? Tipo uma... Coral de igreja? Um coralzinho de igreja. Aí, ó, vamos, a Marina já recitou tudo. Vamos nós todos aqui. Eu prometo que eu afasto o meu microfone. Você quer alguma coisa especial? Não. Você tinha sugerido um hino, não foi? O Grandioso És Tu, alguma coisa assim? Ou se você quiser mudar, a letra sendo fácil e sendo da harpa para a Marina cantar. Da harpa também não, gente. 467, então, se for. Angelical trombeta. Angelical trombeta nesse mundo estrungir. Deixa eu me preparar. Vai falando você aí. Você falar que o falando. Levisão é infartado, que ele fala, né, que é igual um pastor infartado, né? O Levisão é infartadinho. O Grandioso És Tu é muito lindo, porque fala da obra do Criador. Fala da criação, enquanto vejo a criação.
Eu vou precisar da ajuda de vocês, tá? Porque eu já fui embora aqui já. Eu, na parte do rum, eu acompanho. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes vejo a brilhar com vívido esplendor, relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Oh, meu Deus do céu. É assim que funciona isso, gente. A gente se emociona, a gente chora e a gente se expõe assim inteirinho, né, Will? Não sobra nada, assim, não tem... não, nós vamos fazer, vamos dar o tom, é nada. O tom é que a gente ama Jesus, a gente ama as pessoas, nós somos apóstolos do amor aqui, num tempo de tanto ódio, a gente está com a nossa sementinha aí, esperando que você tenha sido abençoado também por esse momento tão precioso. Sara, querida, obrigado. Levi, agradeço você antes que eu me chore mais um pouco aqui. Irmã Marina Silva, Deus te abençoe, você é uma bênção. A senhora sabe que a senhora é uma bênção na vida de muita gente. Estou vendo aqui o pessoal no chat. Fala para ela vir se candidatar aqui no Rio. O outro diz, não, aqui no DF. Olha como a senhora é amada. Mas o povo pode fazer um comitê remoto. É isso Todo mundo aí. tem um amigo em São Paulo. Então liga pro amigo, pro parente, pro vizinho. Boa. Pede para votar a Marina. Aí, Compensa o voto. muito bom. A dica é muito boa, essa isso dica. aí. Isso aí. E é isso, agradecer por aceitar esse nosso convite, essa nossa prosa, que seja só a primeira de muitas, porque a senhora tem muita história para contar, é muito a nos ensinar, nos abençoar. Vocês estão assistindo a gente aí, eu acho que valeu a pena, viu? Acho que valeu a pena. Valeu a pena esperar, né? Valeu a Terceira pena esperar, tentativa é hoje, isso né? aí, Senhor, conserva a iluminação do bairro aí.
Marina, super obrigado. Você é uma inspiração e eu esqueci só de contar que a semana passada, acho que preocupado, né? Você viu quanto eu estava surtado da falta de energia. Eu sonhei que eu estava chegando perto de você, daí a hora eu te olhei, eu comecei a chorar. Aí eu falei assim no sonho, sua presença me traz para mais perto de Deus. Isso no sonho. E eu acordei assim super feliz, porque é verdade. Verdade mesmo. Gente, continuem conosco, tem muito mais entrevistas, muito mais risadas e muito mais lágrimas, né? A gente é desse jeito, fazer o quê, né? A gente é meio emo aqui. Pode crer, mas, pode chorar, né? Sim, pode chorar, é o nome novo do nosso. Aproveitar e agradecer essa plateia seletíssima que está aqui hoje, todo mundo lindo, cantando no coral aí, fazendo. Hoje foi lindo, hein? Gente, continuem conosco, um grande beijo. Valeu, gente. Obrigado.